ler um versículo aqui em Mateus 6, dentro da oração do Pai Nosso. E eu quero ressaltar uma frase que está nessa oração e explicar para você um pouco o significado dessa frase e usar a explicação dessa frase para você para falar sobre a visão e o propósito da existência dessa comunidade, a nossa visão. E então, Mateus 6, no versículo 9, diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A frase que eu quero destacar é essa última que eu falei: santificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor libere sua revelação, sua iluminação sobre tua palavra, sobre o que o Senhor tem para nós hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, nesses dias, nós estamos fazendo uma série sobre Deus. Nós estamos falando sobre o ser de Deus e o conhecimento de Deus e a pessoa dele, né? Bom, não é uma série, como muita gente talvez acha, sobre os atributos de Deus. Envolve isso, mas é além disso. Não que exista alguma coisa no universo além de Deus, mas o conhecimento de Deus é o fundamento de toda a nossa existência. O que você conhece sobre Deus define tudo sobre você. Seu conhecimento ou ignorância, né, sobre Deus define quem você é. E quem você é define como você vive. E como você vive, o estilo de vida que você adota, define onde você vai passar a eternidade. Se com o Senhor ou não. Então, no mundo hoje tem uma busca muito grande por quem eu sou, qual minha identidade. Não é exatamente errado, mas às vezes a fonte da busca, ela não é muito precisa. É bom nós sabermos quem somos, porque nós vamos ter clareza sobre o que nós devemos fazer. A identidade, ela é o fundamento para o destino. A identidade, ela é o fundamento para o comportamento correto ou incorreto. Se eu me vejo como um filho amado de Deus, eu vou andar em santidade. Se eu vejo como uma pessoa que não é amada por Deus, mas tem que conquistar o seu amor através de boas obras, então eu vou ser uma pessoa super esforçada e estressada. Então, quem eu sou vai definir muito, ou como eu me enxergo, né, vai definir muito em como eu me comporto. Mas quem eu sou é resultado da minha compreensão de quem Deus é. Tanto que o nome dele é Eu Sou, né? Ele já começa na Bíblia explicando essas coisas. Eu sou. Interessante. E quando você lê, por exemplo, em Mateus, no capítulo 16, Jesus pergunta para os seus discípulos, para os apóstolos, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E depois ele pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Então Jesus faz essa pergunta de identidade para os discípulos. Vocês me definem, me entendem como sendo quem? E eles respondem. E por causa da resposta de um deles, o apóstolo Pedro diz, tu és o Cristo, o Messias. Você é o Filho do Deus vivo. O que é legal é que depois de Pedro ter essa resposta sobre quem Jesus era, Jesus diz para Pedro quem Pedro é ou era. Ele diz, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então você vê que Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos dizem, você é o Cristo. E quando eles recebem a resposta, ou quando eles dão a resposta, a confissão de quem Jesus é, da boca de Jesus, eles recebem a resposta de quem eles são, ou quem Pedro pelo menos é. Então a nossa busca por identidade, por saber quem nós somos, não é errada, mas a fonte não somos nós. A fonte é saber quem Deus é, o conhecimento de Deus. Esse é o princípio da verdadeira sabedoria.
Então, o meu alvo aqui nessa série de mensagens não é simplesmente, e nem um pouco, na verdade, encher sua mente com conceitos sobre Deus, sobre teologia, ainda que eu ame teologia e tudo isso, mas o que eu quero mesmo é que você, tendo um real conhecimento sobre Deus, também tenha um conhecimento real sobre quem você é, à luz do fato de Deus ser quem Ele é. Quando eu compreendo que Deus é o meu pastor, eu compreendo que eu sou uma ovelha. Quando eu compreendo que Deus é meu pai, eu compreendo que eu sou seu filho. A minha compreensão sobre Ele define a minha compreensão sobre mim mesmo. E isso é a chave de uma vida feliz. É uma vida que vive a partir da realidade de quem Deus é. E essa frase, santificado seja o teu nome, ela tem tudo a ver com isso. Por quê? Em primeiro lugar, porque nome na Bíblia, sempre quando você vê um nome na Bíblia, ou a referência a nome, não apenas o nome de Deus, mas o nome de outras pessoas, muitas vezes o nome é como que uma porta para você entrar no entendimento da identidade. Então, quando você vê, por exemplo, que Deus muda o nome de uma pessoa na Bíblia, quando Deus muda o nome, Ele está fazendo uma mudança de identidade. Por quê? Porque o nome de Deus revela a identidade de Deus, revela a personalidade ou o caráter de Deus. E é por isso que tem um mandamento na Bíblia sobre não tomar o nome, não usar o nome do Senhor Deus em vão. Por quê? Não é porque Deus está, tipo assim, não usa meu nome, viu? Porque meu nome eu não gosto, eu fico irritado quando faz isso. Não, é porque o nome de Deus carrega a identidade de Deus, ou o entendimento da sua identidade. E quando eu não levo a sério a identidade de Deus, eu não vou levar a sério também a minha identidade. Eu vou ser prejudicado. Eu vou ser diminuído como ser humano. Quando eu não compreendo quem Deus é. E quando eu uso o seu nome em vão. Porque o seu nome carrega a sua identidade. E essa oração está dizendo o seguinte: santificado seja o teu nome. Que poderia se dizer, santificado seja quem você é. Que quem você é, Deus, seja santificado. Mas, gente, vamos lá. Essa frase é muito estranha. Porque quando a gente pensa em santificar, o que a gente vai pensar? Em separar do pecado. Em limpar das impurezas que o pecado traz. Vou buscar a santidade. Sinônimo de vou pecar menos ou parar de pecar numa área específica. Mas Deus é santo. Não existe pecado em Deus. O nome de Deus é santo. A identidade de Deus é perfeita e santa. Como que é possível santificar o nome do Deus santo? É muito estranho essa frase. Bom, ela é estranha se a gente não entende, em primeiro lugar, o significado da palavra, do termo santo. Quando a gente pensa em santo, geralmente a gente pensa em uma pessoa que não peca. Mas não é apenas isso. Claro que inclui isso, mas não é só isso. Uma pessoa que não peca, ou que não peca em certa área, o que ela está fazendo? Ela está se separando de um certo tipo de comportamento. Ok? Santificar significa separar. Então você tem, por exemplo, na Bíblia, quando você lê no Antigo Testamento, Deus, ele montou uma tenda e ele colocou móveis nessa tenda. A gente chama essa tenda de o tabernáculo de Moisés. E esse era um lugar onde a presença de Deus vinha para encontrar com as pessoas. E a Bíblia diz que os móveis dessa casa de Deus, do tabernáculo, deveriam de ser santificados. Mas espera aí, como que eu vou santificar um móvel se um móvel não comete pecados? Não tem como uma mesa
cometer um ato imoral. Já parou para pensar nisso? Mas a Bíblia diz que a tenda de Deus, os móveis da casa de Deus, deveriam de ser santificados. Mas se eles nunca tinham cometido pecado, porque nem são ser humano para pecar, como que eles podiam ser santificados? Porque eles iriam passar a ser separados para o uso exclusivo do culto a Deus. Então, o sentido de santidade não está em não pecar, ainda que vai incluir isso como consequência. Vai incluir uma separação da impureza, vai incluir uma separação da imoralidade, da pecaminosidade. Mas a essência da santidade é a separação de algo para algo, do que é comum para Deus. Mas ainda assim não respondeu a pergunta. Porque ainda assim parece estranha essa frase. Santificado seja o teu nome. Por que eu tenho que separar o nome de Deus? Já não é separado? Por que eu tenho que fazer com que o nome de Deus seja santificado? Por que eu tenho que orar para que Deus faça isso? É muito estranho. Porque se eu estou pedindo isso, é sinal que isso não está acontecendo. Se eu estou pedindo para que o nome de Deus seja santificado, é sinal que esse nome não está sendo santificado. Ou seja, se eu estou pedindo para o nome de Deus ser considerado como um nome separado, é sinal que ele não está sendo. Mas Deus tem um nome separado, diferente de todos. Qual é a questão aqui do versículo? Como é que eu posso tornar mais santo o nome de Deus que já é totalmente santo? A questão é a seguinte: Deus é santo, mas você não sabe disso. Pelo menos não sabe disso todas as horas do seu dia. Pelo menos não sabe disso em todas as decisões da sua vida. E você vai pensar, não, eu sei, claro que eu sei. Não, não sabe. Por quê? Porque saber na Bíblia não é entender, mas é viver e experimentar. Portanto, quando eu não experimento um estilo de vida que reconhece que Deus é santo em tudo aquilo que faz, eu não estou santificando o nome de Deus. Porque Deus no céu é santo. Mas na minha vida não há um reconhecimento do fato. Então, santificar o nome de Deus não é que o nome de Deus vai ter alguma mudança no nome dele. Mas que aqui na terra, entre os homens, esses homens vão ter uma experiência diferente com o nome. O nome está intacto. Não tem como Deus se tornar mais santo do que Ele é. Mas tem como nós reconhecermos mais esse fato. Então, santificar o nome de Deus, ou orar, santificado seja o teu nome, é a mesma coisa que orar, Deus, faça com que eu e meus amigos, e minhas circunstâncias, e minha família, possamos hoje reconhecer a sua identidade. Você já é santo no céu, você já é maravilhoso no céu, você já é bom no céu. Mas agora, nós pedimos que possamos provar isso aqui na terra. Não é só que, aqui no versículo ele fala sobre o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Ele fala, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E ele termina com a frase, assim na terra como no céu. O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte, que da mesma forma como no céu, todos reconhecem que o nome de Deus é santo, todos reconhecem que Deus é o rei, e todos vivem de acordo com sua vontade, que aqui na terra aconteça igual no céu. Então, a Bíblia diz, em Apocalipse, no capítulo 4, vamos abrir lá. Apocalipse é um livro de revelação. Revelação da pessoa de Jesus e do plano de Jesus.
E no capítulo 4, no versículo 8, ele está descrevendo o céu. E ele fala que no céu tem seres cheios de olhos, por dentro e por fora. O que deve ser esquisito demais, mas quando a gente encontrar eles um dia no reino de Deus, a gente vai entender como que Deus acha isso bonito. Deve ser o pecado da minha mente que não consegue achar que um ser cheio de olho... Você consegue pensar nisso? Se eu me bato por qualquer coisa, imagina bater um olho... Meu Deus! Eu não entendo. Mas o sentido aí é que os olhos têm a ver com uma capacidade de pensar. O sentido de serem seres cheios de olhos é porque eles são seres cheios de sabedoria. São as criaturas mais inteligentes do universo, abaixo do próprio Deus. Ok? Você só tem 2 olhos. Entende? Ele está dizendo o seguinte, eles são bem mais inteligentes que nós. E no versículo 8 diz assim: cada um dos seres vivos tinha 6 asas. Você tem quantas aí? Nenhuma. Então eles são bem mais importantes que nós. Inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Então esse é o céu. E no céu, as criaturas mais inteligentes do céu estão sem parar há milhares de anos, desde o dia em que foram criados, declarando que Deus é santo. E quando nós oramos, Pai, que o teu nome seja santificado, aqui na terra, como no céu, nós estamos de alguma forma dizendo: Senhor, que a experiência desses seres viventes no céu também possa de alguma forma ser a nossa experiência aqui na terra. De alguma forma possa ser a nossa biografia no ano de 2017. Que a minha vida, Senhor, possa ser uma vida que reflete que você é santo, que afirma que você é santo nas minhas decisões, nas minhas escolhas, no meu trabalho, na minha faculdade, no meu casamento. Aqui diz que esses seres dia e noite estão fazendo isso. Tem gente que pensa que no céu não tem tempo. Mas como que ele está vendo que tem dia e noite então? Porque tem tempo. E é por isso que Apocalipse, capítulo 8, diz que houve silêncio no céu por meia hora. Porque tem tempo no céu. A experiência com o tempo dentro do céu talvez não é a mesma que a nossa. Mas tem. Como em Nárnia, que passava muitos anos, mas na verdade era poucas horas. Sim. Como se fosse Bíblia, não é o que eu estou falando. Mas você entendeu, né? Ok? É tipo isso. Será que a minha vida reflete isso? Será que a minha vida está santificando o nome de Deus? Abre aí em Malaquias, capítulo 1. Eu vou ler de uma forma, o versículo agora, o versículo 11. Eu vou ler de uma maneira que não está na minha Bíblia. A minha Bíblia coloca esse versículo, Malaquias 1, 11,
A minha Bíblia coloca esse versículo no tempo presente. Mas várias outras Bíblias colocam esse versículo no tempo futuro. Eu entendo, por ser uma profecia, o livro de Malaquias, livro do profeta Malaquias, eu acredito que por se tratar de profecia, o profeta, quando falou, falou no tempo futuro. Ele falou sobre algo que iria acontecer no futuro dele para frente. Em relação a ele para frente, seria futuro. Mas várias Bíblias trazem no presente. O que estava acontecendo aqui nessa época? O povo de Deus havia sido cativo, tinha sido preso, levado para o cativeiro por muitos anos. E aí ele voltou do cativeiro para sua terra natal. E o templo, onde tinha a adoração acontecendo 24 horas, assim como os seres viventes faziam no céu, fazem no céu, dia e noite, ministrando a Deus. Em Israel também tinha isso, pessoas que estavam dia e noite ministrando no templo ao Senhor. Mas esse templo foi destruído. E então eles voltam e eles começam a reconstruir o templo, e depois eles param de reconstruir por 16 anos, e o profeta Ageu se levanta e fala: cada um de vocês está correndo por causa da sua própria casa, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. E eles então terminam de reconstruir essa casa. E nesse tempo aqui de Malaquias, então o templo do Senhor estava reconstruído. E as pessoas estavam ministrando a Deus dentro do templo. Mas Deus parece que fica meio brabo. Por quê? Porque a maneira que eles estavam ministrando não era correta. Eles ofertavam a Deus, eles ministravam a Deus, mas não era com excelência. As ofertas não eram boas ofertas. Fala sobre um animal manco ou coxo ou sem um olho, animais defeituosos que eram oferecidos na adoração. Então, é nesse contexto que nasce pensamentos como: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, esse povo está ministrando um culto a mim, mas eles não estão engajados a partir do coração comigo. E aí, é como se Deus dissesse o seguinte: eu vou me vingar desse negócio. Vocês não estão ministrando a mim corretamente. Eu vou me vingar. Mas não é vingança do jeito que a gente pensa como num filme. É uma vingança redentiva. É uma vingança pedagógica. Deus vai fazer o seguinte: eu vou pegar outras nações que nunca me conheceram e eu vou fazer com que elas me conheçam. E elas vão me conhecer tanto que vocês vão ficar com inveja e vocês vão dar um jeito de começar a me adorar do jeito certo. É mais ou menos isso que Paulo relata em Romanos, no capítulo 11, sobre os ciúmes que a igreja precisa gerar em Israel. E no contexto desse ciúmes, o versículo diz o seguinte: contudo, meu nome será, estou colocando aqui no futuro, minha Bíblia não está assim, mas algumas Bíblias, outras podem estar. Contudo, meu nome é honrado ou é grande entre as nações. De manhã até a noite, as pessoas das nações em todo o mundo oferecerão incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então tem várias versões desse versículo. Umas versões diz: do nascente do sol ao poente, diz, meu nome será grande entre as nações. Outras dizem do oriente ao ocidente, meu nome será grande entre as nações, mas o sentido é muito semelhante. Quem tem Bíblia que o versículo está no tempo presente? Levanta a mão. Bastante. Quem tem Bíblia que está no tempo futuro? Ok. Eu entendo que é no tempo futuro. Eu entendo que ele está dizendo o seguinte: Israel, meu nome será grande entre as nações. Ué, Deus, estranho isso. Seu nome já é grande. Como que o teu nome vai se tornar grande? Porque eles vão
reconhecer a grandeza, eles vão santificar o meu nome. Então, Deus está reivindicando, ou está dizendo que irá vindicar a santidade do seu nome entre as nações. Ele vai trabalhar de tal forma, aqui está no tempo de Malaquias, ele está muitos anos antes de Jesus, pelo menos mais aí de 400 anos antes de Jesus, e ele está dizendo que num futuro, as nações ao redor de Israel, outras nações do mundo que não seriam Israel, iriam ter uma experiência de santificar o nome de Deus. Iriam reconhecer que o nome de Deus é santo. E é isso que Deus está fazendo na sua vida, amém? Deus está trabalhando no seu coração. O Espírito Santo, quando você peca e o Espírito Santo te incomoda, né? Até você converter, nunca te incomodou. Talvez incomodava um pouquinho, mas a consciência não era tão sensível assim. Mas depois que o Espírito Santo entra na nossa vida, como a gente começa a ficar sensível a erros que às vezes, né? Às vezes, um jeito que você falou com uma pessoa, a pessoa nem se ofendeu, mas dentro do seu coração tinha uma intenção errada. Você começa a se sentir mal. A pessoa nem sabe que você tinha intenção errada. O que está acontecendo? O Espírito Santo dentro de você está santificando o nome de Deus na sua vida. Amém? Essa é a obra de Deus na nossa vida. É nos revelar cada vez mais quem Deus é e como nós devemos viver à luz do fato de quem Deus é. Mas o que é interessante aqui nesse versículo em Malaquias é que ele fala do resultado da santificação do nome de Deus. O que vai acontecer como resultado das pessoas reconhecerem que o nome de Deus é santo, reconhecerem que Deus é santo. O que ele diz aqui? Que em todas as nações, do Oriente ao Ocidente, ou do nascer ao pôr do sol, dependendo da sua versão, incenso será levantado em honra a Ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo vai virar hippie, vai pegar incenso, né? In the moon, na, na, na. Não. Apesar de que os hippies vão se sentir muito alegres no reino de Deus, porque vai ter muito incenso, certamente, no reino de Deus, ok? E os gaúchos também, porque vai ter muito, né, sacrifício, churrasco, queimando. Então, gaúcho e hippie se sentem muito felizes no reino. Mas o fato é que se você olhar, a gente não vai voltar lá em Apocalipse, mas você pode olhar depois do Apocalipse 5:8. O apóstolo João diz o seguinte, que o incenso são as orações dos santos. Quando você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, sobre incenso, pensa assim, oração. Vai ficar mais fácil de interpretar, ok? Oração. O incenso representa simbolicamente a oração. Ele está dizendo o seguinte, quando as pessoas reconhecerem quem Deus é, elas vão começar a ministrar incenso ou oração. Quanto? Desde o nascer do sol até o pôr do sol. Como é que está escrito lá em Apocalipse 4:8? Dia e noite. Eles dizem sem cessar. Dizem. É o incenso. Dizem sem cessar. Santo, santo, santo. A visão dessa comunidade é ter adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Porque Deus
é santo. O nosso objetivo é simplesmente organizar a nossa agenda, organizar a nossa vida ao redor do que é real. E o que é real? Deus é santo. Essa é a suprema realidade, esse é o supremo significado do universo. Deus é santo. E, portanto, santificar o nome de Deus implica em, na minha vida, eu ter um estilo de vida que corresponda a isso. E no céu, quando eles correspondem ao fato de Deus ser santo, eles correspondem através de dia e noite, sem parar, continuamente, eles dizerem que Deus é santo, santo, santo. E Deus está dizendo aqui em Malaquias, eu vou me vingar de vocês. Vocês não, porque era isso que acontece no céu, acontecia na terra, estava acontecendo na terra naquela época. Salomão, ele estabeleceu na terra a liturgia que o seu pai Davi criou, que era o quê? Uma espécie de cópia do que tinha no céu. Dia e noite, em Jerusalém, tinha música, orações, canções, ministrações a Deus. E acontece que passou o tempo e o povo começou a tratar isso de qualquer jeito. E Deus disse, eu vou fazer isso nas nações. E eu vou trazer inveja para vocês em Israel. Isso que ele estava dizendo. Então, eu quero que você entenda. Oração 24 horas não é um ministério dessa igreja. É essa igreja. Oração 24 horas não é uma parte do todo, mas o centro do todo. Não é o todo, existe muitas outras coisas. Existem missões, existe evangelismo, justiça, igreja nas casas, pastoreio, tudo isso é extremamente necessário. Mas o fato é o seguinte, em Israel, na Bíblia, o povo de Deus sempre organizou sua vida ao redor da experiência de santificar o nome de Deus em comunidade, através de ter um local onde eles ministravam a Deus continuamente, fazendo a réplica, fazendo um espelho, vamos dizer assim, do que tinha no céu, eles faziam na terra. Ter o lugar em si para fazer isso não é o importante, ok? Não é que o lugar é mais santo que o... Não, não é isso não. A questão é o valor por detrás disso. Todo o povo de Israel, todo o povo, era uma nação sacerdotal. O que isso significa? Que todos ministravam a Deus, ok? Todos. Mas mesmo que todos ministrassem a Deus, existiam irmãos, uma tribo específica chamada os levitas, que tinham sido separados para liderar esse tipo de atividade, ok? Da mesma forma, no céu acontece isso também. Existem no céu anjos que são, vamos dizer assim, focados, têm um emprego de guerra. São os anjos guerreiros. Tem outros que são mais carteiro, entrega mensagem, entendeu? Gabriel é mais desse estilo. Miguel já é mais de briga, entendeu? Mas existem anjos que têm uma função exclusiva de ministrar e adorar a Deus no céu. Eles só fazem isso. Eu entendo que Deus, nessa comunidade, deu muitos dons. Artistas, professores, né? A gente só tem escola aqui. Mas o fato é que nós temos várias vocações e todas foram dadas por Jesus
com o objetivo de santificar o nome dele. Mas existe uma delas que o governo não remunera, mas que o governo do nosso Deus quer que remunere: a adoração a Deus. Porque o nosso governo, da nossa nação, quer que nós levantemos adoração 24/7 a Mamon, o Deus dinheiro. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos virar as costas para os ídolos das nações, para os ídolos dos outros povos, para os ídolos, na nossa geração, dinheiro. E existem muitos outros deuses. Mas o dinheiro é o único Deus na Bíblia que Jesus coloca em pé de igualdade com o próprio Deus. Já parou para pensar nisso? Ele disse: não pode servir a Deus e a Mamon. Deus e o dinheiro. Mamon é um nome para falar de dinheiro. Ele não fala isso de nenhuma outra entidade, de nenhum outro ídolo. Isso não é uma pregação para tentar tirar uma oferta, tá? Só para você, a gente já tirou oferta, então te garanto que não é isso que a gente vai fazer. Mas o fato é que para você talvez é estranho isso ainda. Talvez você não captou a mensagem ainda. Nós acreditamos que Deus é tão santo, mas tão santo, que Ele é digno de ter pessoas sustentadas para liderar essa comunidade continuamente em adoração. Significa que nós queremos chegar um dia a ter adoração acontecendo aqui nessa sala, ou se Deus nos levar para outra sala, outro lugar na cidade. Não importa. E se tirarem tudo de nós, não importa, a gente vai debaixo da árvore, não tem problema. Mas que qualquer momento do dia ou da noite, você vai chegar naquele lugar e o nome de Deus vai estar sendo santificado. Todas as vezes que Deus olhar para Montemor, talvez Ele vai olhar muitas famílias em crise, talvez Ele vai olhar causas de tristeza, e drogas, divórcio, mas de repente Ele olha num pontinho da cidade e tem incenso subindo, tem orações subindo, dizendo: Deus, mesmo no meio de uma geração perversa, mesmo no meio de um povo que talvez não te queira, nós estamos aqui dizendo: Senhor, no meio das trevas, nós te amamos. No meio do nosso emprego, do nosso dia a dia, da nossa faculdade, antes de ir trabalhar, Senhor, eu queria estar dormindo um pouco mais, mas eu decidi vir mais cedo aqui, ministrar ao Senhor, porque eu sei, você é mais digno de adoração do que o meu corpo é digno de descanso na cama. E quando eu volto do meu trabalho, eu quero passar aqui e ministrar ao Senhor, porque eu prefiro estar na luz da Tua presença do que na luz da televisão, Senhor. É melhor um dia nos Teus átrios. Senhor, nós queremos levantar incenso aqui nessa cidade a Ti, Senhor. Senhor, nós precisamos de 300 pessoas integrais, Senhor, 24 horas para fazer isso, Senhor. A gente não tem essas pessoas, a gente não tem esse dinheiro, Senhor. A gente nem sabe como fazer, Pai. Mas dentro do nosso coração, Senhor, a gente quer muito santificar o Teu nome. Paizinho, você é tudo que nós temos.
Paizinho, muito obrigado por cada missionário que tem, mesmo sem dinheiro, mesmo sem condições, se dedicado aqui todos os dias. Eles são os meus heróis, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu oro e eu te peço que o Senhor nos levante como uma comunidade que ama a oração, porque ama aquele a quem está orando. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor envie recursos, levante empresários, não para a gente ter um prédio grande, não para a gente ter um carro do ano, Senhor. É só para ter gente que pode ficar exclusivamente dizendo que você é santo. Porque você é tão santo, Senhor, que 24 horas no dia é a única coisa que a gente tem. Pedimos que o teu nome seja santificado na terra, como no céu. Que o teu nome seja santificado nos nossos casamentos, na administração da nossa finança, na maneira que nós criamos nossos filhos, na maneira que nós lidamos na sociedade, com a política, com as pessoas, nas redes sociais, nas conversas, no trânsito, Senhor, no esporte, em tudo, Senhor. Que também o teu nome seja santificado aqui nessa cidade, Senhor, com pessoas ministrando a Ti.